A porta está... Em falar em briga, Admilson. Muita gente, o Spanca é um cara que, por ele, o Admilson não estaria mais na banda. Daniel talvez esteja colocando os panos quentes, aquele cara que equilibra. Everton Lovise na banda da garagem. Como o pessoal fala, talvez não existe muitos músicos assim, com tanta... externando tantas vontades como o Admilson externa, cara que está deixando isso tão caricato. Mas a essência existe. O que o Everton faria como um líder dessa banda? Deixaria o Admilson? Tiraria o Admilson? Conviveria. Eu lembro de Jesus, no caminho de Emaús. Jesus escutou o que aquele povo falou. Com os caminhantes de Emaús. Escutou. Lembra quando os olhos se abriram, quando eles tiveram a noção de que era ministério, de quem era Jesus de fato? Foi em qual momento? Você lembra de qual foi o momento? Estava no caminho de Emaús, os caras chamaram Jesus de burro. Ô, seu burro, você não está vendo o que está acontecendo nesses últimos tempos? Você não sabe das novas notícias de Jerusalém? Só você não sabe? Não é possível. E Jesus foi escutando. Mas aí a Bíblia narra que no partir do pão, os olhos se abriram. Dimensão que o evangelista quis colocar pra gente, que é no relacionamento que, de uma certa forma, Deus vai se mostrando. É muito fácil cortar. Muito fácil. Tira, não presta. O pessoal gosta muito disso, lança fora. Né? Fácil, lança fora. Não, e que tem muito joio no trigo. Para. Pelo contrário, Jesus trouxe para perto dele quem ninguém acreditava. E gente picareta. Picareta, meu irmão. Picareta. É muito fácil jogar fora. É muito difícil se relacionar. É muito difícil. É o que as pessoas menos querem. É muito mais fácil. E aí falando sobre âmbito de banda já formada, de grupo que ganha dinheiro com isso, que ganha vida com isso, é muito mais fácil chamar o cara para tocar só. É muito difícil se relacionar e se mostrar. O cantor, o todo-poderoso, um santarrão, um ungidão, quando se relaciona, mostra as suas falhas, os seus problemas. Ou seja, desce do pedestal. Everton, o cristão, o músico cristão e a música secular. Cristãos que estão ativos em suas igrejas, são praticantes, né? Digamos assim, que tocam na noite, que trabalham na noite, que a gente diz noite, claro que as bandas também tocam de dia, mas estão dentro de um contexto de música secular. O que você tem a me dizer? Qual a sua visão sobre isso? Eu acho que a palavra é deslocada, né? A questão do secular. O que é secular, né? O que é secular? Sim. O que é profano, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente canta porque é profana. Sabe? Tem muita coisa que a gente canta que é profana. E tem coisas de seculares que são extremamente abençoadoras. Isso. Por exemplo, você vai me dizer, por exemplo, eu já até falei sobre ela, coitada da Damares. Eu vou falar sobre ela de novo, sobre o sabor de mel, que quem te viu, viu chorando, que Deus vai pisar, que vai pisar a cabeça do inimigo. Não sei, mas que Deus é esse que destrói, rapaz? Pois Jesus se demonstrou de forma tão diferente, né? Tão diferente. Tem um autor chamado Jack Miles, que escreveu um livro, Cristo, uma crise na vida de Deus. É interessante o título, né? Cristo, uma crise na vida de Deus. Porque o Deus que se mostra no Antigo Testamento é o Deus Todo-Poderoso, Deus que mata, manda matar. Muito pelo contrário. Você vai ver que há um processo de enfraquecimento de quem Deus é, até chegar em Jesus que morreu. Entendeu? O único Deus que morreu na história. Nesse sentido, assim, pelo menos, não vou dizer que foi o único, posso afirmar isso categoricamente, mas de uma certa forma foi o pioneirista nesse sentido, o pioneiro. Morreu. Ou seja, que é esse tipo de dimensão, que eu quero abordar, sabe? De um Deus que age de repente. Serve. Isso. De um Deus que serve, não de um Deus que manda matar, que muitas vezes é o que acontece nas músicas que a gente canta. Sinceramente, eu sou capaz de, na minha devocional, cantar, por exemplo, não espera que a vida seja feita de ilusão, é preciso saber viver. E daí? É preciso saber viver. Ou que o próprio Renato Russo escreveu, que é, claro, que é o texto de Coríntios, ainda
que eu falasse a língua dos anjos, isso aqui e tal, qual o problema? Ou de repente você cantar, que nem o Djavan cantou, cantar para Deus. Te quero mais que tudo, te adoro mais que tudo. Eu acho que tem muita coisa, esse conceito a gente tem que desfazer. Voltando à questão, Mas o eixo funcional. Vou dar um versículo bíblico, quer dizer, uma passagem que foi a passagem de Naamã. Naamã era sírio. Eu digo assírio, perdão. E era assírio. Veio do norte, entrou em Israel e foi se cuidar lá com o profeta, né? O profeta falou, faz isso. No final, né? Naamã chegou para o profeta, depois que tinha sido curado, e fala assim, meu Senhor, ai de mim, porque eu organizo as coisas para o culto pagão do meu Senhor. E o profeta chegou e falou assim, ó, ai Deus te abençoe. Nossa! Né? O cara, você consumado aqui, não. Não, Deus te abençoe. Teve uma chancela, um aval. Veja bem, eu não tô... Aí vem não é uma regra. Não é uma... Ou você acha que isso pode... Não, eu só acho que existe uma questão muito profunda que eu acho que a gente tem que refletir, que é algo que talvez reincidente, que muitas vezes a gente não se consulta se o cara é médico ou se o cara é espírita para o cara que vai te operar. Não, tem que operar com crente. Mas é engraçado que o músico, quando vai tocar lá no meio secular, o cara ainda coloca uma abordagem biblicista, falando, não, o levita foi separado para aquilo. Mas, sabe, até porque levita não tem nada a ver com quem tocava, sabe? Tem nada a ver, eu acho que é mais... exatamente. Outra coisa, é intenção de coração. Isso faz muita diferença. Se você tem dificuldade, se você vai lá pra fora e você não vai salgar, então, cara, fica aqui dentro. Ponto. Mas, cara, eu acho que... Eu vou falar que nem o Brennan Manning falou. Eu acho que tem muita gente lá fora que tá entrando primeiro no reino do céu do que muitos legalistas dentro das nossas igrejas. Deus não se importa com quanto a gente acerta. Deus se importa com quanto a gente se quebranta. Se quebranta. Então, se vai lá para fora para ser sal, para ser luz, vai. Eu posso falar por mim. Eu gosto muito mais de trabalhar lá fora do que aqui dentro. E vejo que muita gente se estrepa quando vai lá para fora, porque não está preparado. Sim. A porta é estreita, que vai além da moral. Então vamos trabalhar assim. Everton, músico, tá? Pianista. Ele foi convidado para tocar numa banda, uma determinada banda. E ele foi quase que pego de surpresa, né? Não conhece muito a banda, mas está ali, ele vai fazer uma apresentação e tá junto com a banda para complementar o quadro de músicos daquele show. Antes de começar, essa cantora tem o costume de dar um banho de arruda na galera. Ele falava a todos os músicos, olha, você, pianista, tecladista, o baixista, tem que passar por isso porque eu não entro no palco se não tiver isso aí para liberar as energias negativas, que são muitas. Eu quero ter certeza de que os meus músicos estão descarregados. Você, como cristão, você faria isso? Eu conversaria com ela. É lógico, eu tenho que conversar com ela e falar assim, olha, eu não me sinto bem com isso e tal. Eu preferia me abster nesse sentido. Acho que se ela batesse o pé, eu acho que eu não teria aceitado o convite. Anteriormente, lá atrás, se você soubesse que tinha de alguma esse forma hábito. Eu teria, exato. Mas no caso não foi, você foi... Nossa, pegou ali de surpresa. Eu teria conversado. Sinceramente, eu converso. E olha, eu nunca tive objeção a diálogo. Nunca tive objeção a diálogo. Agora, se é galho de arruda, se ela de uma certa forma respingasse, se aquilo ia fazer mal para mim, de jeito nenhum. Claro que não. Entendi. Claro que não. Não. Condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, sendo bem biblicista falando, condenação nenhuma. Uhum. E eu acho que através da minha graça, da minha alteridade, talvez seria uma porta que se abriria para pregar o evangelho. Uhum. Da minha alteridade. Acho que essa é uma palavra que tem que ser enfatizada. A resposta final. Conversaria, mas ela não, eu quero que você tome um banho de arruda porque eu não vou entrar sem esse descarrego. O que você faria? Cara, por mim, não por questões espirituais, como se aquilo pudesse me fazer algum mal. Eu não me sentiria bem, cara. Ok. Eu não me sentiria bem. Eu já fiz isso algumas vezes em faculdade, por outras questões.
eu não me sentiria bem. Mas agora, se alguém fizesse isso por alguma coisa, cara, sinceramente, o ato em si não é o problema. O problema é o que está se passando e motivando dentro desse povo. A intenção desse ato. É isso que tem que ser avaliado. Entendi. É isso que tem que ser avaliado. Eu não me sentiria bem. Eu me absteria. Mas, sinceramente, eu não vou aceitar nada que eu não tenha referência. Vai deixar lá sem música, sem piano, cara? Vai tocar sem piano. Olha... Tchau. Não vai ganhar um cachê, sabe que eu não vou te pagar. Sinceramente, a gente ficou numa encruzilhada nesse sentido aqui. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que eu não aceito convite sem saber a procedência. Ok. E 2, se no mínimo eu pude saber a procedência e vi que tem diálogo, porque cantor que vem pedir ou que vem fazer, que liga, que não tenha diálogo, por diversas vezes eu já disse não. Não só para cantor, como para outras coisas que não tenha diálogo, que não senta à mesa, no sentido de que eu que seja o dono da verdade. Não dá. Eu não consigo trabalhar com gente assim. Para mim, foge aos conceitos éticos. Mas transcende a questão evangeliquez, os conceitos éticos. Doutrinária. Então, sabe, eu acho que eu minimizaria em 99% disso acontecer. Se porventura isso acontecesse, eu vou te falar, cara, se porventura isso acontecesse... Essa surpresinha aí. Eu acho que eu não faria o show. E olha que eu não sou de não cumprir, entre aspas, com palavras, não. Sabe? Pelo contrário, eu tento cumprir com tudo. Mas eu explicaria pra pessoa, olha, isso aqui, eu não sei o que e tal. Mas agora... Ok. Pessoal, dialogando com tudo isso que a gente falou aqui, eu queria que a gente parasse um pouquinho, refletisse e não fosse um macaquinho que imitasse tudo que os outros falassem. E eu creio que Deus me chamou principalmente para uma coisa, para fazer discípulo nessa área. Na área de adoração, na hora de ministração da palavra através do canto, que hoje é o que se faz. Para isso a gente tem que estar preparado. Pensando nisso, eu resolvi dedicar a minha vida para desenvolver um curso de preparação de ministério de louvor. Então, com ementa pedagógica, com prova, e o meu objetivo é evoluir isso para o meu trabalho de mestrado, doutorado, porque creio que o paradigma que a gente tem hoje vigente de ensino musical e teológico, ou seja, para o ministro de música, está um pouco equivocado, porque o paradigma mudou um pouco. Pensando nisso, eu já tenho escrito alguma coisa nesse sentido para mudar metodologicamente o ensino musical para Ministério de Louvor. Tem um curso que desenvolvi chamado Escola Portátil Ministério de Louvor. Se talvez isso interessar para a sua igreja, me dá uma ligada. Meu telefone é 8668-3365. 8668-3365. Nesse curso a gente vai ter prova vai montar principalmente um repertório de conhecimento de harmonia, de percepção, passando por gravação, estúdio e tudo mais. É algo interessante para o desenvolvimento do Ministério de Louvor das igrejas. Deus abençoe vocês. A porta é estreita, que vai além da moral. Fica ligado porque isso não é só mais um canal. A porta é estreita, então clica portaestreita.com. Fica por dentro do que tá rolando, vai ser maior satisfação, irmão. A nossa intenção